do GT lá de Minas e que participa ativamente, né, dessa nossa área. Seja muito bem-vindo, Rogério, por favor. Aí, se você puder fazer uma breve apresentação sua, né, eu acho que é bem importante para o pessoal conhecer, uma vez que você vai falar de uma coisa também, né, fundamental, que é a segurança contra incêndio. Por favor, a palavra é sua. Opa. Imagino que vocês estejam me escutando e me vendo bem, caso contrário, dê um toque aqui no meu celular, ok? Agradecer a todo mundo, né, por esse convite. Acho que esse fórum está sendo realmente um divisor de águas aí para todo mundo. Agradecer também ao presidente do CFA, né, o Leonardo, o administrador Leonardo, o ADM Gerru, né, e o Daniel, né, que estão presentes aí. Enfim, agradecer a oportunidade de elucidar um assunto que, por mais que a gente comente sobre ele, eu vivo ele no dia a dia, porque eu administro uma empresa de bombeiro civil há mais de 10 anos, ali na região de Juiz de Fora, e eu atuo muito dentro dos condomínios de shoppings, ok? A gente leva isso para os condomínios residenciais, ou seja, o que eu vou dizer aqui agora é fruto de experiência de mercado, com mais o conhecimento de todas as normas e leis aí. O que eu vou falar a partir de agora, lembrando que o bombeiro ele é estadual, eu desconheço alguém que conheça todas as normas de todos os bombeiros estaduais, né? Ao todo são 27 pelo país, então eu vou me embasar aqui em conversas que a gente tem com administradores desse tipo de empresa pelo Brasil todo aí, tá certo, pessoal? Então, assim, a importância da prevenção, quando a gente fala em prevenção, não é só para ficar bonitinho, ou para ficar dentro das normas da ABNT, não. É muito mais que isso. Porque quando nós olhamos ali um extrato de um condomínio, por exemplo, e percebemos que a manutenção está muito alta. Todo mês eu estou comprando extintor. Eu tive que mudar o abrigo da minha mangueira de incêndio. Na verdade, isso demonstra uma falta de manutenção, né? E manutenir esses aparelhos é muito mais barato do que simplesmente ficar comprando ali ou substituindo peças mais caras, além de o próprio fato de evitar que os incêndios aconteçam. De um tempo para cá, eu tenho percebido muitos condomínios, pelo menos as pessoas trazem esse tipo de problema para mim, com a questão das cozinhas de iFood, né? Eu vou falar o iFood aqui, que todo mundo já conhece, fica mais fácil. Às vezes a pessoa tem lá um tempo ocioso na casa dela e ela acha que ela pode fritar um hambúrguer. Mas eu só vendo 10 por dia. Bom, primeiro, isso deveria ser posto em assembleia, né, para ver se é permitido isso ou não. E depois a gente vai discutir, então, essas normas internas, tanto do prédio, do condomínio, e quanto a questão contábil disso, jurídica disso, porque a pessoa vai vender a partir da casa dela sem CNPJ, como é que funciona tudo isso? Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é fruto do que as pessoas me trazem, ok? Então, por exemplo, foi citada agora há pouco aí a questão de seguro, né, contra incêndio. O seguro não paga se não tiver AVCB. Isso é uma verdade. As seguradoras, que me perdoem, mas não costumam dizer isso, né? O que se tem de uma forma nos contratos, de uma forma muito en passant, assim, o condomínio deve estar dentro das leis municipais, estaduais e federais. Mas como são muitas leis e isso difere para cada estado, ele não consegue especificar. E aí acontece o sinistro, às vezes não é coberto por causa disso. Rogério, mas o seguro paga? Sim, paga. Depois de entrar na justiça, depois de ter todo um desgaste, ok? De ter todo um gasto, e às vezes paga somente o que a pessoa pagou até o momento, porque não vai cobrir mesmo. Então, o que a gente está falando aqui é muito mais, muito maior, né, do que a gente acha ali no dia a dia, de novo, porque a gente vive isso. Então, assim, quem define esse tipo de norma, na verdade, são os engenheiros. O engenheiro, o RT do projeto, ou o engenheiro que às vezes o RT não está mais presente, e ali a pessoa que foi, então, responsável por aquele projeto vai determinar a carga de incêndio daquele condomínio. Então, por exemplo, se num condomínio uma carga de incêndio é muito baixa, mas para um condomínio residencial. Para um condomínio misto, que é o residencial com lojas embaixo, a carga já aumenta. Para um condomínio
com carro elétrico, a gente vai discutir isso com mais propriedade daqui a pouco, a carga aumenta demais, porque a bateria de íon que os carros estão usando dá uma outra carga de incêndio para o condomínio. Então, tudo depende de muita coisa aqui nas minhas falas. E, claro, eu vou dar uma passada no geral e vou deixar aberto para ir para as perguntas, ok, pessoal? Então, eu já falei dos cursos aí, né? Roseli, pode passar para mim, por gentileza? Aí eu trago algumas fotos de alguns equipamentos, por mais que a gente veja isso, né? A gente, às vezes, passa ali e não percebe a importância. O que eu estou querendo trazer aqui hoje é o seguinte: tudo vai ser definido pelo engenheiro e pelas normas da BNT. Acontece que a norma diz, por andar, vai ter que ter lá um extintor, e aí vem de CO2, de água ou de pó químico. Quem define não sou eu de novo, tá? Eu não vou ficar repetindo isso aqui toda hora, não. Parece que isso aqui já é ponto, já está ponto certo aí. Então, definiu-se o extintor a ser colocado naquele andar. Quantos extintores? Vai depender da quantidade de apartamentos. Ok. Mas aí, de repente, tem lá uma senhora, com todo respeito, de 90 anos de idade, que aconteceu um princípio de incêndio lá no fogão dela. Ela esqueceu uma panela ligada, né? Inclusive uma dica muito importante, tá, pessoal? Eu vou fazer um parênteses aqui. Panela aquecida, quando ela soltar aquela fumaça ou quando ela pegar fogo, não coloquem ela debaixo da torneira, ok? A água vai fazer ela ferver, vai dar queimadura gravíssima, além de potencializar o incêndio. Então, panela fogo, só abaixa o fogo, tira ela do local, coloca ela no lugar que ela não... um lugar que seja seguro, que ela não vá propagar o fogo ali, e espera aquilo ali, tá? Então, aí, ok, vamos voltar aqui para o extintor. Colocado no andar. Uma senhora de 90 anos tem condição de levantar um extintor de 15 quilos? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, a minha proposta, para muito mais do que o extintor, é tomar o cuidado de usabilidade. É muito comum essas caixas, né? Vocês estão vendo o hidrante dentro de uma caixinha vermelha, um extintor dentro de uma caixa vermelha. É muito comum essas caixas estarem lacradas, fechadas. Eu não sei o porquê que a pessoa faz isso. Na verdade, a BNT não permite isso. Até porque não faz sentido. Na hora da correria, eu tenho que procurar a chavinha, quebrar, enfiar o braço lá dentro para procurar a chave. Ah, não, mas tem uns que só tranca a chave. Gente, não é para trancar. É para facilitar. O objetivo de todo equipamento contra o fogo é ser rápido. Porque, na verdade, os 5 primeiros minutos do fogo são os principais, tá? Eu não vou ficar aqui debatendo, por exemplo, o estilo de cada fogo, o tipo de cada fogo, porque senão a gente vai acabar perdendo tempo. Mas o fogo de papel, ele acaba rápido, o fogo no óleo, ele é mais complicado de se apagar. Fogo em parte elétrica, por exemplo, pó químico ou CO2. E aí a gente vai discutindo isso aí conforme as perguntas forem chegando ou conforme o engenheiro for discutindo para cada tipo de projeto. Pode passar, por gentileza? Ok? Aí nós temos as carretinhas também, né, que são para extintores mais pesados, dependendo da carga de incêndio do local, por exemplo, uma central de gás. Ok? Ali eu coloquei o hidrante com uma mangueira, foi de propósito essa foto. Todo hidrante, ele tem necessariamente uns equipamentos obrigatórios dentro dele, que ali naquele caso são 2 mangueiras de 15 metros cada. Ali ele está com uma mangueira só e está amarrada. E quem já tentou, aquela fita ali, é uma fita que a gente chama fita de embalagem. Ela não se rasga fácil, não. Não é qualquer faquinha que corta essa fita, não. Então, esse tipo de cuidado que eu acho que a gente tem que começar a perceber. Adianta ter a mangueira se ela estiver amarrada? Não. Adianta ter a mangueira sem aquelas 2 chavinhas pequenininhas ali. O nome delas é chaves Storm, que vai dar exatamente a liga. Também não vai adiantar nada. Então, aquilo tem que estar completo e usável. Tá? Isso significa que aquela mangueira ali não pode lavar pátio com ela, não pode lavar jardim com ela, não pode lavar nada. Ela é de uso exclusivo para um caso de início de incêndio, né? Ou combate direto, caso o bombeiro militar venha, e a gente já vai falar disso aqui daqui a pouco, diferenciar a brigada do bombeiro militar, ok? A brigada orgânica, ou brigadista, né? Como as pessoas chamam também, tá? Pode passar de novo, por gentileza aí. Essas placas também de uso obrigatório, e é uma das que mais eu percebo a falha. Identificar aquele extintor. Ele é água. Se você pegar um extintor de água e jogar, por exemplo, num incêndio com ignição elétrica, você pode piorar a situação. Ou numa panela pegando fogo, por exemplo, como eu já disse. Então, identificar aquele extintor é muito importante. Ele é de CO2, né? CO2 é aquele que elimina o oxigênio, então ele apaga com bastante eficiência também.
E o pó químico, que tem um problema de soltar muito pó. Aquele pó ali, dependendo de onde você solta ele, você perde alguns equipamentos, por exemplo, de cozinha. Então, identificar é importante, saber usar também é importante. As placas que estão ali em verde, na verdade, as placas de extintores e hidrantes, elas devem ser fluorescentes também, tá? Mas as verdes a gente já sabe que é, né? Então, identificação de escada, de saída de emergência. O Douglas trouxe agora há pouco. Roseli, passa para mim, por gentileza, esse slide. Deixa eu ver. Ah, ok, ainda tem. Eu vou falar da porta corta-fogo daqui a pouco. A luz de emergência, por exemplo. Eu acabei de ter um debate muito produtivo com o síndico do meu prédio, porque ele, não, Rogério, mas não precisa de colocar luz de emergência, não, porque é só quando acaba a luz. Não, mas é exatamente para isso que ela serve. Não é para quando você quer colocar, não é para quando está tudo ok no ambiente ela acontecer. Ela vai se acender exatamente quando a luz ou da rua do condomínio se extinguir, né? Facilitando, então, a descida pelas escadas ali. Então, ela é de uso obrigatório também. Essas coisas obrigatórias influenciam diretamente no AVCB, que influencia diretamente no seguro e, principalmente, sobre a responsabilidade civil do síndico ou da administradora, tá? Essas coisas não tem que relativizar, não. É assim, ponto. Ali nós temos também uma abotoadora de incêndio, né? Quando acontece, dali dá o alarme. Aquela terceira foto ali em cima, naquele cano vermelho, é um sprinkler. Geralmente nós vemos isso muito em shopping ou em condomínio de empresas, que eles ficam em cima das... Eles ficam no teto, né? É muito comum nós observarmos isso. Também mais uma dica valiosa aqui. Eu vejo, e que isso acontece com uma frequência, às vezes a pessoa vai limpar e bate a vassoura ou bate o rodo ali e aquilo lhe quebra. Quebrou aquilo ali, 10 mil litros de água jogado fora, tá? Eu já vi apartamentos serem perdidos por causa disso. Eu já vi lojas terem que fazer reforma em todo o chão por conta disso. Tem que tomar muito cuidado, ok? Então, ele existe, ele está lá, né? Avisa para a pessoa que for da limpeza, que vai fazer parte lá do síndico, ele tem que ter a consciência disso e explicar para que ele serve. Também coloquei um detector de fumaça. Eu até não coloquei nessa foto, não, e acho não. Nas centrais de gás, é necessário um detector de gás também, ok? A gente vai falar dela com mais especificidade daqui a pouco. Tá? Ele pode passar, por gentileza? Aí, as quartas porta-fogo. Essa porta, ela não pode, não é que a gente não quer. Ah, Rogério, mas passa a gente aqui toda hora. Não é para isso. Não, é que é para ventilar o prédio, esquece, essa porta é para ficar fechada. Porque no caso de uma eventualidade, ela estando aberta, ela vai deixar passar o calor, vai deixar passar o fogo, não é para isso que ela serve. O nome dela já diz, porta corta-fogo. Eu coloquei dois modelos diferentes, porque nós temos essa alavanca, que é do lado de dentro, né? Teoricamente, por que eu estou dizendo teoricamente? Porque tem a manutenção, conforme o Douglas acabou de comentar agora, e tem a questão de obstrução da porta, o que eu também percebo isso com muita frequência. Essas portas têm que estar obstruídas, ok? Assim como qualquer aparelho contra incêndio em qualquer local. Não se coloca mesa em cima de extintor, assim como não se coloca vaso de planta na frente do hidrante. Não, na hora tira. Não tem isso. Obrigatoriamente isso tem que estar livre, tem que ser analisado no chão e numa altura também que seja legível, tá? Então eu coloquei dois modelos de portas aí diferentes. Um mostrando a parte de dentro, que é a barra, né? Você apertou a barra, ela abre, exatamente para facilitar, ela não tem chave, essa porta não fica trancada em momento nenhum, ela é usada especificamente para bater a mão e sair. Exemplo fortíssimo disso, que hoje saiu de novo a sentença sobre o botkiss. Imagino que grande parte de nós que trabalhamos com condomínio aqui, nós lembramos da botkiss, né? 244 mortes poderiam ter sido evitadas? Eu não sei, né? Aí a gente está falando de um outro movimento, mas que lá essas portas haviam, mas estavam trancadas. Então, essa porta não se tranca. E a porta cinza ali, com a fechadura, eu vou usar a palavra normal, mas ela não tem chave, normal apenas para que ela se mantenha fechada. Não tem que escorar essa porta, não tem que deixar nada atrás dela, nem que seja rápido, tá? Não, mas eu vou... Não. Tô pintando aqui dentro, tá fazendo uma manutenção, o cheiro de tinta tá forte. Usa máscara, usa uma tinta com menos cheiro, mas nada é desculpa para que os aparelhos que evitem o fogo estejam obstruídos, tá? Por gentileza, pode passar. Ok? De novo, eu estou reforçando aqui, porque quem determina isso é o engenheiro, não é o síndico, porque acha que aqui vai ficar bonito ou ali vai ficar melhor. Não é isso. Quem determina é isso, porque tem toda uma legislação em cima dessa minha fala, né? Eu estou discutindo muito mais a praticidade aqui do que a própria norma.
A questão da brigada orgânica do edifício, eu vejo muito pouco isso no residencial e vejo muito mais nos condomínios residenciais, comerciais, principalmente nos condomínios industriais. Esses já sabem da carga de incêndio deles, entendem essa importância melhor, e também nos condomínios de loja, que nada mais são que os shoppings, né? Esse pessoal é muito mais visitado, é muito mais cobrado pelo corpo de bombeiro. Então é um pessoal que, por exemplo, é muito comum o shopping ter AVCB e o hospital não. O Rogério, o hospital está errado? Não. É porque o shopping tem outra categoria de vigilância, de fiscalização. Eu só estou dando um exemplo aqui. E trazendo a importância do assunto. Então, no treinamento de brigada orgânica, aqui em Minas Gerais, quem determina isso, para além da BNT, é a IT-12 do Corpo de Bombeiros. A IT-12 determina que, dependendo da carga de incêndio, vai depender do estacionamento, da quantidade de pessoas, da quantidade de pavimento. E aí você treina uma porcentagem da população fixa. Então, por exemplo, supondo que eu tenho uma escola, eu não posso usar os meus alunos para que eles sejam membros da brigada orgânica. Eu não posso usar o meu cliente, tem que ser a população fixa. No caso de um condomínio residencial, a depender da quantidade de torres, o ideal seria equipe de vigilância, equipe de portaria, equipe de limpeza e as pessoas relacionadas à administração, síndico e as pessoas relacionadas ali, tá certo? A ideia é que, num princípio, aí sim eu vou usar a palavra pânico, não tinha usado até agora, porque num princípio de incêndio e pânico, a brigada tem a competência de indicar os locais mais seguros, já determinados lá no treinamento, usar os aparelhos de combate ao fogo, né? No início, ninguém é profissional de combate ao fogo, somente o Corpo de Bombeiro Militar, ok? No primeiro combate, a brigada serve para isso, para tentar fazer o primeiro combate, tirar as pessoas de risco e esperar a chegada do bombeiro militar. Porque às vezes a pessoa está entrando num risco muito alto que ela não sabe. Por exemplo, abrir uma porta quando uma casa está incendiando. É muito perigoso, porque você está dando mais oxigênio para aquele incêndio. Então, tudo que a gente fala aqui, pessoal, tem sempre o por trás que já aconteceu, tem sempre legisladores, tem o Corpo de Bombeiro, que são os especialistas em fogo, tem sempre alguém que já pensou nisso para evitar que isso aconteça, tá? Então, é muito importante a gente se atentar para tudo isso aí, tá? Então, quem vai cuidar disso, na verdade? O síndico ou a administradora. Havendo uma administradora de condomínios por trás, o síndico, olha, como é que eu faço para contratar uma empresa para dar uma consultoria ou uma analisada para mim aqui nos meus equipamentos de contra-incêndio e fogo e pânico, por exemplo. Ah, não, tem a empresa tal. Ok. Mas essa empresa tal, ela tem cadastro no Corpo de Bombeiro como fornecedora de tal produto? A empresa que vende extintor, ela tem que estar cadastrada. Porque, enfim, a gente vai falar daqui a pouco os cuidados que se deve ter. A empresa que presta o serviço de brigadista também tem que estar cadastrada. Não é só porque a pessoa é engenheiro que ela pode dar o curso. Não é só porque a pessoa é técnico de segurança de trabalho que ela pode dar o curso. Existem outros tantos meios aí que é necessário a gente tomar cuidado para ver se realmente a pessoa tem competência para dar aquele curso e para aquele curso que ele seja eficiente, né? Pode passar, por gentileza? Eu já falei, né, que negociar somente aí para os equipamentos, para a brigada, ok? Pode passar, por gentileza? Ok. A diferença da brigada orgânica para o brigadista que a gente vê no shopping, né, os brigadistas civis. Geralmente eles têm a roupa vermelha com a calça preta. São funcionários CLT que têm competências, eles têm horas e horas e horas de curso, são treinados pelo bombeiro anualmente, eles têm toda a competência de nos ajudar em casos de fogo maior. Eu estou falando aqui para condomínio de empresa, condomínio de indústria, e condomínio de comércio, indústria e principalmente shopping, tá? Para o condomínio normal, ali de residência, a gente quase não vê essa figura, porque ela custa, ela tem um valor mensal, né? E geralmente não é tão barato, e aí então isso acaba acarretando num custo maior do condomínio, e a necessidade também de atendimento que acaba sendo muito pouco. Então essa figura quase não existe aí, mas ele tem uma diferença da brigada ou do brigadista profissional para o bombeiro militar, tá, pessoal? Pode passar, por gentileza? Aí eu já comentei que são as leis aqui de Minas, né? Que determinam o treinamento
e toda a área relacionada com treinamento de brigada orgânica, né, e brigada profissional. Pode passar, por gentileza? Aí, o gás. Eu gosto muito de trazer para a prática, né? Essas centrais de gás, aí tá um bujão só, mas existem algumas centrais com vários bujões menores ali, né? A pessoa vem, carrega, ok, vai embora. Essa central, ela sempre tem que estar num abrigo, para não bater luz do sol direto e tal, mas ao mesmo tempo esse abrigo ele tem que ser respirável. Não adianta fechar uma portinha toda fechada lá não, porque o acúmulo de gás lá dentro pode ocasionar também uma explosão. Então, de novo, tem que se tomar cuidado com isso. Ela não pode ficar toda aberta, faz um abrigo, pode fazer de telha, essa telha de cerâmica normal, pode fazer uma laje em cima, não tem problema nenhum, tá? E não há restrição quanto a isso. A restrição é que ela seja o mais respirável que puder. Por isso, essa grade eu achei bacana, centrais com essa grade provavelmente não vai acumular gás ali o suficiente para nada, tá? Duas coisas aqui importantes também que eu vi esses dias, eu fiquei apavorado, que uma guarda de lixo, e o pior, era lixo de reciclagem, era só papel e madeira, ao lado mesmo, colado com uma central de gás dessa. Claramente a pessoa não tem a visão do perigo que ela está correndo. O perigo é muito alto, se esse fogo pegar ali, não vai apagar mais não. Então, até apaga, mas o risco dele é muito alto, né? A demora para ser muito alta. E às vezes o extintor que está ali do lado, né? Provavelmente seja de CO2, ou dependendo do material que tiver do lado, pode usar água também, mas aí vai depender do material que está. E também defender essas centrais de carros. Às vezes eu vejo muito perto da vaga, o carro chega muito perto da vaga e acaba correndo o risco ali de colisão, ok? Então, como é que eu cuido de tudo isso? Como é que o síndico vai cuidar? Como é que a administradora vai cuidar? É muito simples. Mapeia onde estão todos os equipamentos contra fogo e vai mapear o estado que ele se encontra. Qual estado? O estado físico mesmo. Se ele tem quebra, se ele tem rachadura, se ele está devidamente sinalizado, teto e chão, se a portinha fecha, como é que está essa porta? Está de fácil acesso? A porta está emperrando? Tem alguma coisa perto que atrapalha? O vencimento também é importante. Tudo isso que eu estou falando vence. Então, saber quando vai tratar isso é muito importante, porque, na verdade, isso tem que estar disponível quando você precisar, né? Eu vejo muito pouca gente precisando, o que é bom sinal que nós estamos fazendo o nosso trabalho de uma forma, um trabalho preventivo, né, de uma forma bacana, e é preciso cuidar, tá? O que eu sempre falo é para deixar na portaria os telefones principais. Eu acho que o bombeiro, o SAMU e a Defesa Civil resolve bastante parte do problema, porque ali o telefone da elétrica, do engenheiro, provavelmente já tem, tá? Eu dou essa dica aí a mais de segurança para aumentar a velocidade. E o carro elétrico, que eu deixei por último, não foi à toa, com a chegada dos carros elétricos, tem dado muito pano para manga, tem dado muito assunto bacana, porque ainda não se chegou no consenso. Alguns consensos, simplesmente, algumas normas, ainda não está como norma regulamentadora, está como dica, né, de segurança de alguns corpos de bombeiros aí estaduais. Simplesmente não vai dar para fazer, pessoal. Tem um corpo de bombeiro estadual que fala que entre um carro e outro tem que haver 5 metros de distância. Beleza. Só que se você tem 2 carros numa garagem, você precisa de 15 metros. Porque tem 5 metros aqui o carro, 5 metros aqui outro carro e mais 5 metros aqui. 15 metros de garagem fora o espaço para os 2 carros. Ou seja, eu estou falando de 20 metros para 2 carros. Isso é inviável nos condomínios de hoje. Rogério, tem que se adequar? No de hoje não dá. Para o futuro dá. Então os arquitetos e engenheiros que estão fazendo prédios hoje para o futuro ainda conseguem. Outra questão que eles estão colocando aí são paredes corta-fogo. Falaram que a parede tem que ter mais ou menos aí cerca de 1,60 m para o fogo não alastrar. Ok, toda ideia é bem-vinda, e como toda tecnologia sempre sai na frente da lei, essa adequação a gente ainda vai ter que estudar. Porque uma parede pode não ser o suficiente para apagar o fogo da bateria, que ele tem um grau um tanto maior do que os outros, tá? Eu trouxe aí a questão do síndico ser responsabilizado criminalmente, o pessoal já isso aqui já está ponto batido, mas eu gosto muito de reforçar, porque é extremamente importante nós cuidarmos do nosso patrimônio, e o síndico, então, o síndico profissional, cuidando do patrimônio, e as administradoras, né, cuidando do patrimônio de terceiros, ficam ainda mais expostos aos riscos. Seguro de civil, por exemplo, civil.
ele vai até uma determinada parte, porque se você não cumprir as normas, ele não vai te pagar, não vai cobrir. E contra incêndio também. Ah, mas ali tem isso, tem aquilo, não há desculpa. E eu deixei essa frase aqui por último, porque ela é muito problemática no sentido de se discutir. Não tem que se discutir o que eu vou dizer agora, infelizmente. Ou é 8 ou é 80. A VCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, é um documento obrigatório. Não existe a VCB tirando. Existe a VCB tirado, igual a CNH. Ou você tem a CNH ou você não tem. Se acontecer algum sinistro sem a VCB, não adianta nada, ele está em processo. Tá? Ele tem que estar na sua mão com data de validade e assinado pelo Corpo de Bombeiro Militar. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Rogério Pasqualino, à disposição de todos aqui. Meu arroba é o rogério.pasqualino. Podem me chamar por todos os meios que vocês preferirem. Eu adoro trocar ideias sobre o assunto. Obrigado. Rogério, muito obrigada. Sim. Sua palestra, eu sei que tem muita coisa para falar. Eu imagino a sua aflição de querer contar tudo, né? E esse pouco tempo que nós tivemos, mas nós vamos ter, né? Se der tudo certo, o ano que vem, o maior tempo, e aí você vai poder explanar com maior tranquilidade, né? Então, muito obrigada. Eu vou passar agora aqui para o Inácio, que já tem uma pergunta do público, né? Porque, imagina, são muitas, mas a gente vai tentar em função do tempo também, viu? Mas muito obrigada, foi maravilhosa a sua explanação. Obrigada por estar com a gente. Obrigado, Rogério, obrigado, Douglas, obrigado, Roseli. É importante a gente trazer esses temas aqui. Você traz, parece uma piadinha, né? A VCB tirando. Pega fogo do mesmo jeito se não tiver tirado. Aqui no chat do YouTube, o Renato César Fligiuzzi, muito participativo aqui. Obrigado, Renato. Tem o Vitor também aqui participando com a gente. E aí estão vendo as apresentações. Nossa, isso acontece aqui no meu prédio, já vi várias vezes isso. Então, mostra que a abordagem que nós estamos trazendo aqui é muito prática. E nessa abordagem prática, apresentando os conceitos legais e também as formas que os síndicos e os condôminos devem conhecer para evitar sinistros, evitar problemas e até a perda do patrimônio. E a pergunta que chegou aqui tem várias, viu, Roseli? Mas adiantado da hora, como você disse, não nos permite fazer todas. Mas uma é aqui. Como funciona a legislação no sentido que existe autorização no que tange a segurança predial na instalação de tomadas individuais para carros elétricos? E se existe um padrão de segurança coletivo? O Rogério até mencionou isso agora há pouco, não foi, Rogério? Então, Rogério, aproveita que você está aí no ar, ainda responde para a gente aí e suas considerações finais. Claro. Muito importante a pergunta. A carga elétrica do prédio ela é determinada no projeto. E aí começa a entrar muito carro elétrico na garagem, ele vai afetar a carga do prédio. Então, o engenheiro vai ter que refazer a carga do prédio, porque realmente aumenta muito e num curto-circuito ali pode ocasionar tudo isso que a gente está falando. Então, a sugestão entrou um, entrou dois, já dá uma olhada na carga, porque realmente vai afetar, não tem outro caminho não, tá? Roseli, pode concluir. Bom, pessoal, olha, então terminamos. O Rogério e o Douglas, muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse painel super importante, né? Que, assim, eu observo que os síndicos realmente precisam estar atentos e eu fico, assim, realmente apavorada quando eu vejo que tem aluno que fala: não foi renovado o AVCB, eu não tenho isso, a minha administradora não me passou essa informação. Então, a capacitação realmente, né, ela cresce a cada dia a necessidade dessa pessoa se preparar, né? E as normas, como eu até já coloquei, né? Os idealizadores aí da norma estão colocando cada vez mais a responsabilidade para o gestor, né? Então, é muito importante, tanto na NR, da parte trabalhista, como nas normas da BNT. Então, é super importante essa participação de vocês e que os síndicos, né, tanto morador como profissional, eles possuem a mesma responsabilidade sobre esses cuidados, né? E dar essa tranquilidade, porque o morador não tem a mínima ideia,
até ele ver lá o extintor, se está realmente feita a inspeção, se não está, se tem, né, brigada de incêndio, que você falou, né, que é tão importante, e as pessoas não participam, e eu sei porque, né, já fui síndica, a gente faz o convite, porque pela legislação lá de São Paulo, teria que ter pelo menos um morador por andar participando, né? E isso não acontece. E aí o bombeiro tem aceito essa brigada com os funcionários do prédio, mas, né, fica uma coisa falha. Então, ter essa consciência, alertar as pessoas e até o síndico, né, ter a vontade de instruir as pessoas sobre isso é muito importante. Muito obrigada, vocês que participaram, todos vocês que estão também nos ouvindo, né, publiquem essas questões, o nosso fórum vai estar depois, né, no nosso canal, para que as pessoas assistam, né, para que tenham essas informações que são super importantes. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigada. Agradecemos aos nossos palestrantes, participantes.